noite. É a primeira edição do mês de julho, do Mais Domingo. Seja bem-vindo. Ora, muito boa noite. 6 de julho de 2025. Aqui estamos para as histórias de angolanos e não só, que fazem o nosso país acontecer. Vamos continuar a falar dos BRICS. Vamos sim, José Eduardo. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertou hoje para o colapso do multilateralismo, criticou a paralisia da ONU diante de conflitos globais e defendeu reformas urgentes no Conselho de Segurança, ao mesmo tempo que clamou por diálogo, fim da corrida armamentista e reconhecimento do Estado palestiniano como caminho para a paz internacional. Vamos mudar de assunto. O Hospital Josina Machel registrou ao princípio da noite deste domingo um incêndio que consumiu parte do arquivo daquela unidade de saúde. Vamos em direto com a Chiesa Silvestre. Boa noite, Chiesa. Já se sabe qual terá sido a causa do incêndio? Muito boa noite. Desde as 17 horas que os bombeiros tentam extinguir este fogo. Na verdade não há fogo, mas há fumo. Há uma nuvem de fumo muito grande que está a incomodar pacientes, pessoal médico e já causou algum pânico por parte até de familiares de pacientes. Vamos mostrar o trabalho que está a ser feito pelos bombeiros até agora, que é de tentar descobrir a causa deste incêndio que está a consumir de alguma forma a área do arquivo. Estamos a falar de uma área importante até para a gestão hospitalar e porque é a reserva, é o laboratório, é para lá onde vão parar os documentos, os arquivos dos trâmites que são feitos aqui, dos exames médicos, dos pacientes, dos títulos de alta. Portanto, este é o cenário que podemos mostrar aos nossos telespectadores. Vamos pedir para que o nosso colega mostre lá para casa o que está a acontecer. O Corpo de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aqui a tentar controlar este incêndio que está a lavrar o arquivo do Hospital Josina Machel desde as 17 horas. Já causou algum pânico. Vemos também aqui efetivos do Serviço de Investigação Criminal e também da Ordem Pública a tentarem passar a tranquilidade aqui. Agora um pouco com alguma calmia, mas mantém-se a preocupação. Vamos ouvir a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que está aqui. Senhora Ministra, muito boa noite. Muito boa noite. Qual é a situação neste momento do Hospital Josina Machel, até para tranquilizar os doentes e os seus familiares? Nós deflagrou aqui um incêndio por volta das 17 horas. Podemos considerar de grandes proporções para a área afetada, que é o arquivo morto do hospital. É bom aqui relembrar que o hospital já tem 142 anos e tem aqui arquivos destes anos todos. E ainda não se conseguiu apurar as causas, mas estamos aqui com algumas dificuldades na extinção do incêndio, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque ainda não se consegue perceber qual é a causa. Portanto, esta é uma cave grande, profunda, com acessos também muito difíceis e que tiveram que usar muito equipamento e ainda continuam a usar equipamento de corte para destruir portas, destruir as janelas que têm gradeamentos para facilitar o acesso. Já usaram jatos de água para tentar extinguir o incêndio, mas ainda continua a sair muito fumo, porque este local está cheio de papéis. E papéis que estavam bem conservados e por isso tem aqui muito material combustível e é por esta razão acreditamos nós que o incêndio continua. Do ponto de vista do funcionamento, que ficou ocupado? Portanto, este arquivo é adjacente não, fica no piso inferior ao serviço de neurologia do hospital. Tínhamos 24 doentes internados neste serviço e, como devem perceber, há muito fumo aqui
esta área ficou bastante afetada, não pelo incêndio em si, mas muito fumo que punha em risco até a saúde dos nossos pacientes. Os pacientes foram mobilizados para uma outra área, estão já acomodados noutra enfermaria em segurança. Eram 24 pacientes, portanto eles já estão num serviço muito bem, já tivemos a oportunidade de os visitar e queremos aqui transmitir às famílias para não estarem em pânico, manterem a calma, que os vossos familiares estão seguros na área para onde foram realocados. Senhora Ministra, há a possibilidade de outros pacientes virem a ser transferidos para outras unidades hospitalares aqui próximas? Só se houver necessidade, mas acreditamos que com o esforço dos nossos bombeiros e de todos os órgãos envolvidos, o SIC também está aqui, nós teremos o controle da situação nas próximas horas. E acreditamos nós que não teremos alastramento do incêndio. Se a situação estiver controlada, não há necessidade de evacuação. Mas nós temos um plano de contingência que foi ativado. Temos a equipa do INEMA já aqui com 10 ambulâncias. Em caso de necessidade, nós vamos transferir doentes para outras unidades sanitárias, até porque no esforço colaborativo e de boa vizinhança com outras direções, a direção do Hospital do Prenda também está aqui para apoiar. Muito obrigada, Senhora Ministra. Silvia Lutucuta, titular da Pasta da Saúde em Angola, acompanhando este processo de transferência de alguns doentes da área de neurologia para os cuidados 2 e, portanto, acompanhando um bocadinho o trabalho que está a ser feito pelos bombeiros, que podemos mostrar que tentam, neste momento, penetrar o interior do arquivo e, como ouvimos aqui da Ministra, trata-se de uma área de difícil acesso e então está um bocadinho a complicar o trabalho dos bombeiros. Provavelmente noutros serviços de informação teremos mais informações da parte dos próprios bombeiros que estão a realizar esta ação aqui com a colaboração das outras forças de segurança. Bom, nós vamos ficar por aqui com este apontamento a partir de um dos hospitais públicos mais antigos de Angola. Muito boa noite, certamente que voltaremos noutros espaços informativos e neste espaço, se ainda houver necessidade. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Com certeza tens linha aberta. Caso tenhas mais informação, tens linha aberta. É só aceder ao Mais Domingo. Era a Chiesa Silvestre com mais informação sobre o incêndio que se registrou ao princípio desta noite nos arquivos do Hospital Josina Machel. As causas deste incêndio estão ainda por apurar. Seguimos com outras da atualidade. Cabo Verde pretende aprofundar a cooperação económica com Angola nos setores aéreo, marítimo e agropecuário. Exatamente, José Eduardo. A intenção foi manifestada neste sábado durante o ato das celebrações alusivas ao 50º aniversário da independência do arquipélago. 50 anos de luta pela afirmação de um povo que foi capaz de transformar com suor e lágrimas as agruras da seca severa e escassez profunda de recursos em oportunidades de criatividade, a distância em pontos de comunhão e a imigração em cultura universal. Cabo Verde, um arquipélago de 10 ilhas que emerge no meio do Atlântico, onde cada ilha é uma pedra de resistência, esculpida pelos ventos e engalanada pelas ondas, onde o sol nasce no Oriente e se deita no Ocidente, sobre o horizonte do Mar Azul, em tons de fogo, fazendo nascer a morna, com a sua melancolia doce e afável, e a couladeira com a sua alegria contagiante e dançante, que mais do que ritmos são a alma viva de um povo que ensinou ao mundo o que é a saudade e a morabeza.
Nestas terras, a resistência sempre foi mais forte do que as adversidades. Por isso, hoje juntamos as nossas vozes libertadas para homenagear os heróis e as heroínas do processo libertador, aqueles que com coragem, fibra e estoicismo enfrentaram o domínio colonial. Acreditaram na força da autodeterminação e independência, mesmo quando se propalava aos quatro ventos que Cabo Verde não tinha futuro por ser inviável. É impossível falar de Cabo Verde sem evocar o grande e imortal Amílcar Cabral, mártir da liberdade, cujo pensamento visionário e a voz libertadora fê-lo abandonar a função de agrónomo em Angola e decidir erguer a bandeira da luta armada pela conquista da liberdade, independência e dignidade humana na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, ensinando que nós, os africanos, somente nos libertaremos quando passássemos a pensar com as nossas próprias cabeças. Cabo Verde não se libertou somente através das armas, mas também através da educação, da cultura, da poesia e da música. Por isso, celebramos também a vossa cultura, que fala ao mundo numa linguagem única, uma alma que criou voz universal. Pela inesquecível Cesária Évora, a diva dos pés descalços, que com a sua voz levou Cabo Verde a todos os continentes, ensinando-nos que a saudade também pode ser canto e celebração. Os vossos célebres escritores deram-nos obras que são alimento para a alma, guardiãs da memória coletiva e inspiração para as novas gerações. Lembramos Osvaldo Osório, com Terra Longe e Terra. Baltasar Lopes da Silva, que Cabo Verde é um arquipélago de ilhas, mas também de culturas. Nestes 50 anos, Cabo Verde consolidou-se como símbolo de paz, democracia e desenvolvimento econômico, social e humano. Mas o maior tesouro de Cabo Verde é, sem dúvida, o seu povo, trabalhador, resiliente, culto, acolhedor e sempre de braços abertos ao mundo. Em nome do povo angolano e do seu Estado, deixo-vos uma palavra de reconhecimento e de fraternidade. Angola sente-se profundamente ligada a esta nação irmã e partilhamos uma história comum de resistência, de sonhos e de lutas. Hoje reafirmamos o nosso compromisso de continuar a caminhar lado a lado, ombro a ombro, fortalecendo a amizade e a cooperação que nos unem e que se reforçam permanentemente, alicerçadas pelas pedras e laços de consanguinidade com que erguemos durante estas 5 décadas de fraternidade e de afirmação como nações independentes e soberanas. Minhas senhoras e meus senhores, que os próximos 50 anos sejam ainda mais luminosos e frutuosos, que os ventos do Atlântico continuem a levar a voz cabo-verdianos além mar e que a nossa juventude, herdeira de Amílcar Cabral, de Cesária Évora e de toda uma geração de visionários, continue a erguer forte o nome de Cabo Verde. Ouvimos a intervenção da Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, quando intervinha no quadro das celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional de Cabo Verde. A Presidente da Assembleia Nacional apontou a necessidade de os dois países e povos continuarem a caminhar lado a lado, fortalecendo os laços que ergueram durante as últimas 5 décadas de fraternidade e comunidade. Nações independentes e soberanas. Agora sim, vamos mostrar-lhe exatamente o ato destes 50 anos de independência de Cabo Verde. Angola e Cabo Verde, dois povos com uma ligação estreita fruto das ações históricas. O ministro da Cultura, Filipe Zau, descreve a relação destas duas nações africanas numa só frase. Trajetos comuns. O governante narra o papel de dois líderes de luta de libertação, que tudo fizeram para termos as nações africanas livres
do domínio e opressão colonial. Quer Agostinho Neto, quer Amílcar Cabral, fizeram muito deste percurso em conjunto enquanto estudantes e que acabaram por ser os grandes líderes. E o que nós desejamos é que continue futuramente a desenvolvermos todo este sentido de amizade e de irmandade entre os nossos povos. Na falta de recursos naturais, a economia de Cabo Verde em desenvolvimento é principalmente orientada para os serviços com um foco crescente no turismo e no investimento estrangeiro. O futuro risonho inclui novas apostas de cooperação econômica entre Angola e Cabo Verde. Vamos começar agora por relançar a conectividade aérea. Estamos com um projeto de agrícola muito grande aqui, agropecuário, em Angola, e de certeza que estes dois projetos, um de conectividade aérea, outro de conectividade marítima e da exploração agropecuária de 10 mil hectares que temos no Kibala, certamente vão alavancar outras coisas. Na área da cultura, vamos implantar a Casa da Cultura pela primeira vez. A festa de Dipanda do arquipélago é para Angola uma mistura de povos, uma mistura que vai além das lutas comuns, a política anticolonial. A cultura dos dois países também se mistura. Com certeza, nós como amigos, ou seja, cidadãos do mesmo continente africano, temos uma cultura que se assemelha pela dança, que é pela música, por esta razão que somos um povo irmão. É só ver a música cabo-verdiana, a música angolana, a forma de nós falarmos, a forma de nós convivermos não tem muita diferença. Na visão do diplomata guineense Apolinário de Carvalho, uma vez conquistadas as independências, a nova geração tem outra tarefa: a transformação do continente africano. Criar ambientes propícios para que eles possam, de facto, assumir a sua missão geracional, que é, de facto, a missão de transformação da África. Cabo Verde é um Estado-membro da União Africana, das Nações Unidas e membro fundador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. A quarta cerimónia de condecorações, promovida pela Presidência da República em alusão aos 50 anos de independência nacional, está marcada para os dias 18 e 19 de julho, em Luanda, e irá distinguir 670 individualidades pelos seus contributos relevantes à nação. Veja. Classe Independência. Adão Domingos Martins, Adolfo João Pedro, Adolfo Mayambi, Adolfo Rodrigues Maria, Adolfo Maria, Adozinda Rodrigues Coelho, Adriano Agostinho João, Adriano dos Santos Júnior, Afonso José Francisco Lunga, Agostinho Miguel Inácio, Alexandre da Rosa Tavares, Alfredo Chimbanda, Alfredo Troni, Almirante Dias, Amadeu Francisco Martins, Américo Carvalho, Américo Machado, Amílcar Carreira, Amílcar de Figueiredo, Ana Guilherme Inglês Alves, Ana Wilson, Ananias Escórcio, Titã, Antônia Alves, Antônia Brandão Gaspar, Antônio Adão Santana, Antônio Buta, Antônio Fonseca Vasconcelos, Antônio Gaspar Ramos, Dimuca, Antônio Gonçalves João da Silva, Antônio Gonçalves Neto, Antônio João da Silva, Antônio João de Almeida, Antônio Josias, Antônio Juvenal Pena, Antônio Cavita Angolo, Antônio Miguel da Silva, Antônio Rodrigues da Costa, Antônio Xavier Belo, Armando Correia de Azevedo, Ari da Costa, Aurélio Neves, Beatriz José da Silva Caçule, Bento Lima Martins, Bernarda Dias dos Santos, Bernardo Ventura, Oximim, Carlos Belo, Quiamuxinda, Carlos de Oliveira Madaleno, Casimiro Bento Susana Njinga, Castro Soromenho, Cipriano Chipipa, Damião Antônio Franklin, Dom Damião Franklin, David Chambassuco, Domingas Sebastião Félix, Domingos Francisco Bartolomeu, Domingos Mateus Ambrósio, Domingos Sebastião, Amba Tufuá,
Edmundo Vicente de Melo Rocha, Elias Massoco, Emílio Braz Sambo, Ernesto Capalata, Eusébio Sebastião, Eva Francisco Silvestre, Eva Sebastião Félix, Faló Domingos, Feliciano Toco, Fernando Torres Vieira Dias, Filipe de Freitas, Florencio Gamaliel Gaspar, Florinda Joaquim Pedro, Dinda, Francisca Lando Yombo, Francisco Barros Jaque, Francisco Lando, Gentil Ferreira Viana, Gentil Viana, Geraldo Bessa Vitor, Jeremias Cossia, Gervásio Ferreira Viana, Henrique Chitunda, Henriques Manuel Paes, Atenção Tuca, Horácio Vandunem de Andrade, Hortência João Armando, Resistência, Humberto José da Silva, Inocêncio Domingos de Almeida, Isabel Buanga, Jacinto João de Almeida, Jaime de Souza Araújo, Jaime Madaleno da Costa Carneiro, Jerônimo da Purificação Xavier Belo, João Antônio Otávio Vandunem, Zito, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, Joaquim Paca, que é a Tufanha, Joaquim Pinto de Andrade, Joaquim Ramiro, Jofre dos Santos, Jofre Vandunem, guerrilheiro, Jorge Albano, Dacdói, Jorge Luís Bandeira Duarte, Jorge Pessoa, José Agostinho Neto, Loló Neto, José Antunes, Voina, José Cristino Pinto de Andrade, José Eduardo Neto, José Fernando Quamicin, José Francisco Buco, José Manuel Calunga Cale, José Sebastião Guimarães, Quigila, José Vieira Lopes, Josefa Luiz Antônio Neto, Jovita Nunes, Júlio João Miguel, Leston Martins, Lídia Dias Cadete, Lopes José Domingos Fernando, Cambulucuço, Lote Chivaca, Lucas Chinhama, Lúcia Antônio da Silva, Lucrécia Veríssimo da Costa, Lucrécio Africano de Carvalho, Luís Mateus, Voz do Povo, Luísa dos Santos Zombodilo Silva, Luís Rafael, Manuel Alves da Cruz, Manuel André da Silva, Manuel Azevedo Miranda, Manuel Batista de Souza, Manuel Cadavés, Manuel da Conceição, Quibeto, Manuel Domingos Chiesa, Manuel Inácio dos Santos Torres Vieira Dias, Manuel Joaquim Manzevo, Manuel Miguel de Moraes, Manuel Tito de Moraes, Marcos Antônio Marcos, Maria da Conceição, Avó Chiminha, Maria da Conceição Gomes, Maria da Conceição Martins, Maria de Araújo Santiago Fernandes da Silva, Bia Santiago, Maria do Rosário Mutango, Maria Gaspar Santiago, Bia Santiago, Maria Julieta Guimarães Gandra, Maria Manuela Moraes Cunha, Manuela Cunha, Maria Teresa Pereira Inglês, Mariana Pedro Neto de Almeida, Mário Antônio Fernandes de Oliveira, Mário Antônio Soares de Campos, Mário Augusto da Silva, Mário Lopes Guerra, Mateus Catarino Lobato, Mateus Manuel Diogo, Mbinde Emília, Miguel de Oliveira Fernandes, Miguel Samuel, Moisés do Amaral Gurgel, Nicolau Chiuca Bianco, Nicolau Sebastião da Conceição, Cudijimbi, Nobre Ferreira Pereira Dias, Osvaldina Vaz Contreiras, Palmira Barbosa de Pina Monteiro, Palmira Bessa Dias Feio, Pascoal Domingos Sebastião, Pascoal Francisco Caifalo, Pascoal Gomes Carvalho Júnior, Paulo Miguel Júnior, Assembleia do Povo, Pedro Domingos da Silva, Pedro Francisco de Almeida Sobrinho, Pedro Nhani, Pedro Trindade Aleixo da Palma, Petelo Beng Jaime, Raimundo de Souza e Santos, Raul Pedro Henrique da Silva, Rebeca Gaspar Cardoso, Rita Mário Fernandes Weba, Rogério Chicueque,
Rogério Sebastião Cabadi, Rui Gonçalves, Salvador José de Figueiredo, Santos da Costa Matoso, Sebastião Adão Michinge, Sebastião Bandeira, Sebastião de Souza e Santos, Sebastião Gaspar Domingos, Sebastião Inácio Batista, Massunga Cota, Sebastião José da Costa, Simão Nelumba, Teodoro Eba, Teresa da Silva Pimenta, Tomás Ferreira, Bomboco, Zeferino Caçaiombo, Zola Antônio Destino. Mais domingo. Seguimos. Mais de 150 expositores nacionais e internacionais apresentaram as suas marcas na Expo Congo 2025. Exatamente isso aconteceu com uma diversidade de produtos, José Eduardo, num certame que é visto como a janela para a criação de novas parcerias. Vamos ver. Os 11 municípios da província estão presentes no certame, destacando as potencialidades da região. O município do Puimbá aproveitou a oportunidade para trazer a Kikwanga, considerado o ouro da circunscrição. O produto já ultrapassou as fronteiras de Angola. Temos aqui a nossa grande produção, que é o da Kikwanga, que estamos nesse momento a exportar para a vizinha República do Congo, bem como abastecer os mercados de Luanda. Trouxemos aqui a banana pão, a banana de mesa, a batata inhame, a laranja, o limão pequeno, o limão grosso, a cana de açúcar, como também a batata inhame. Os recursos do mar e do rio Zaire também estão em evidência, resultado das atividades pesqueiras que têm sido feitas nos municípios de Nzato, Soio e Quelo. Uma pesca tradicional que vai se desenvolvendo para a industrial. Aí a razão de tentarmos sempre visitar a CIATAP Pesca para também podermos buscar aquilo que é o seu conhecimento. Os tubérculos e hortaliças fazem as montras de Mbanza Congo e Luvo, municípios que se notabilizam nesta área. Nós temos cooperativas que estão espalhadas por este estande todo. Produzimos tomate, produzimos berinjela. Aqui, os contactos para parcerias já começaram. A título de exemplo, os expositores da província de Bengala estabelecem contactos para o fornecimento de sal e com olhos postos para exportações. Nós somos um dos maiores produtores de sal de Angola. Temos uma variedade desde os sacos de 25 quilos até aos sacos de 1 tonelada, que são 1000 quilos. E temos também aqui uma nova linha de produção, que são os sais gourmet, que abrange desde a flor de sal, como podem ver ali na parte de trás do nosso standard, e os nossos sais com especiarias, sais com jindungo. Na maior feira de negócios, os serviços de seguro, transportes, ensino superior, indústria, geologia e minas, turismo, artesanato, moda e ambiente não ficaram de parte. Nós temos a exposição externa e a exposição interna. Temos expositores que estão todos alocados aqui nesta tenda e temos também os expositores que estão na zona exterior. Mais de 150 expositores presentes na Expo Congo. O governo da província sublinhou a importância do evento na diversificação da economia e captação de investimentos. Vamos ter que continuar a dar o nosso melhor. Tivemos aqui hoje um empresário da República Democrática do Congo que veio celebrar contratos com algumas salinas de Angola e, no entanto, era só para ver o grau e o problema da internacionalização que a própria feira acaba por estar a ganhar e os ganhos que a nossa classe empresarial vai passar a ter. A Expo Congo acontece no âmbito do 8º aniversário da elevação da cidade de Mbanza Congo a Património Mundial da Cultura e dos 50 anos da independência nacional. A Lagoa do Tedi, no município do Bembe, no Ige, é um encanto natural ainda muito pouco visitado. É verdade, Filomena. O local carece de mais investimentos em infraestruturas para fomentar o turismo. Acompanhe. Entre
entre aldeias e o ar puro da vegetação, os riachos e as picadas desafiadoras da aldeia Bamba, está a Lagoa Anteditete. A terra da Laranja, no município do Bembe, a cerca de 170 quilômetros da cidade do Is, é o destino. No local, a vénia ao ritual da região. Nós não impedimos que qualquer que pode vir tomar banho dele ou fazer ambiente dele para não vir, não. Pode vir, mas primeiramente tem que avisar. Entre pedras e algas está também a água azul cristalina. O ambiente natural apresenta-se convidativo para um bom mergulho. Homens, mulheres e crianças não perdem a oportunidade de desfrutar desta maravilha da natureza. Muito lindo, muito lindo. Quero convidar todo o pessoal do Membangango e do Is, os naturais do Is, que venham para cá curtir essa maravilha. No final de semana, até piquenique, está tudo bem, só montamos umas tendas, está tudo bom, gostei do ambiente, calmo, dá para relaxar. O mau estado da via impede a frequência dos visitantes ao local. Uma situação que o administrador municipal garante estar resolvida nos próximos dias. Nós temos estado a intervencionar as vias de acesso, ou as vias que dão acesso aqui, sobretudo a Lagoa Anteditete, assim como os outros pontos turísticos do nosso município, através de algumas ações paliativas. Com essas máquinas nós temos estado a fazer bastante de maneiras a melhorar as vias. Gildo Unigênito diz que o município está aberto aos investimentos privados para incentivar o turismo sustentável, o ecoturismo, a pesca desportiva e o turismo rural. Nós temos vários pontos turísticos, não só aqui a Lagoa Anteditete, temos também a gruta do Mpamunsinganzambe, a Lagoa do Onde e vários outros pontos por descobrir. Mas um dos pontos de referência é este, que é a Lagoa Anteditete. E a administração municipal, no âmbito das suas atribuições, tem vindo de facto a divulgar esses espaços de modo a atrair mais investidores. A expedição turística realizou-se em alusão aos 112 anos de existência da Vila do Bembe. A Lagoa de Anteditete, que em português significa pedra sobre pedra, é um local natural de maior referência aqui no município do Bembe e que aguarda por um investimento privado para o fomento do turismo. Aqui fica o convite. Se vier ao Is, não hesite em visitá-la. As imagens são de Jeremias André, edição de Pedro James, Maria de Fátima, TPA. A família Tucker quer aproximar a história dos seus ancestrais oriundos de Angola à nova geração. Vem para aqui para o país, exatamente pela terceira vez, e em terras dos soberanos do Ndongo e da Matamba, onde os membros, liderados pela matriarca de 83 anos, foram recebidos pelo rei Diba Ngola Jungu, de quem ouviram histórias dos antepassados e da luta de persistência ou de resistência colonial, também travada em Pungandongo. Vamos ver. Já foi a capital provisória de Angola durante a ocupação de Luanda pelos holandeses, Massangano. Para a família Tucker, que revisita as suas origens, este local é banhado de histórias que unem os americanos e os angolanos. Maravilhoso essa viagem, tudo que temos aprendido, a hospitalidade que recebemos de todos, sobre a história que temos aprendido, não só dos escravos, mas também dos angolanos, e encontramos uma nação muito parecida ou quase igual à nossa, e tem sido uma viagem memorável. Antes eram apenas cerca de 3.000 turistas por ano. Agora, desde que Massangano foi elevada à categoria de município, o número de visitantes que escalam anualmente esta região subiu para mais de 5.000.
são turistas de várias nacionalidades, segundo o vice-prefeito universitários. Na perspectiva de vivenciarem aquilo que é a experiência de vir cá, a história da Angola e muita coisa que se pode aprender sobre as duas. Esta medalha entregue ao governador provincial tem um significado. É dado às pessoas que são líderes, alcançaram grandes feitos e têm contribuído para aquilo que é alcançar objetivos significativos. É uma forma de reconhecimento para aqueles que têm feito um trabalho. Vamos continuar a trabalhar, não apenas por esta medalha que recebemos, mas porque temos o objetivo de servir a Angola, o mundo e a África em particular, não só no ponto de vista de divulgação da imagem da Angola, mas também começarmos a pensar na ideia de escrevermos, começarmos a fazer obras científicas, obras essas que poderão dar a conhecer ao mundo da importância da cultura do nosso povo. De regresso aos Estados Unidos da América, a família Tucker levou uma lembrança. Nós também oferecemos uma simbologia para que ele tivesse a noção real da importância que damos sobre o conhecimento, sabedoria, a que nos levou a ser uma Angola independente, próspera e capaz de poder transformar outras nações. Para além de marcar a presença militar portuguesa, este local garantia a integridade das redes comerciais, incluindo a de tráfico de escravos para o continente americano. Filomena, olhamos agora a informação além das nossas fronteiras. Nos Estados Unidos da América, subiu para 59 o número de mortos resultante das inundações no Texas, no sul daquele país. Enquanto isso, prosseguem as operações de busca e salvamento. Confio. Estamos de volta. Estamos de volta e a seguir conhece as demais individualidades a serem condecoradas na quarta cerimónia prevista para os dias 18 e 19 deste mês aqui em Luanda. Classe Paz e Desenvolvimento. Abel de Jesus Cosi. Abel Epalanga Chivuco Vuco. Abel Lágrimas da Conceição Santos Teta. Teta Lágrimas. Adalberto Costa Júnior. Adelaide Cabral Fernandes. Adriano Meireles Patrocínio. Afonso da Silva Quintas. Afonso Quintas. Afonso Henriques dos Santos Vita. Agostinho António Santos. Agostinho da Silva Tavares. Agostinho Domingos. Agrupamento Musical. Impactos 4. Alberto Araújo. Alberto Ferreira Júnior. Beto Ferreira. Alberto Jorge Antunes. Jojó. Alberto Manuel Pinheiro de Almeida. Alberto Sérgio Raimundo. Alcides Safeca. Alexandra Aparício. Alfredo Cerqueira da Silva. Alfredo Ferreira. Alfredo Graça Matias. Alfredo Varuca Puto. Álvaro de Brito Alves. Álvaro Malega. Álvaro Rodrigues. Álvaro Yuri Alberto da Cunha. Yuri da Cunha. Amadeu Leitão Nunes. Amâncio Vaz Velho. Amaro Francisco, Américo Bonga, Amílcar dos Santos Azevedo Silva, Amílcar Figueiredo Cabral, Ana Antônia Maria José Seija, Ana Constância Lucas de Paula, Ana Maria Guimarães, Ana Maria Silva Souza e Silva, Ana Paula Correia Vítor, Ana Paula Godinho, Ana Sebastião Gomes Fernandes, Joia Gomes, Anabela Cadete, Andrade Manuel Neto, André de Jesus Moda, André Vítor, Angélica Nené Curita Lungo, Anselmo Monteiro, António Bento Cangulo, António Cícero, António de Souza Manuel, António Flumeno de Carvalho Pereira Meno, António Francisco Africano, Zeca Africano, António José de Souza Queiroz, António José Evaristo de Lemos, António Júlio Gonçalves, António Liauca, António Luís de Lima Viegas, António Luís Pimentel Araújo, António Manuel Viana Mendonça, António Maria Cita,
António Pascoal Fortunato, Tonito. António Pedro Felipe Júnior, Nené Felipe. António Pires Ferreira. António Rodrigues Itembe. António Sebastião Lengue, Tó Lengue. Apolinário Diogo. Apolo Ndinolenga. Arão Chiteculo. Arlete Jardim. Arlindo João Carlos Isabel. Armando Machado Machadinho. Armando Manuel. Armindo Tavares Ferreira. Armindo Zove. Arnaldo Manuel Carlos. Associação dos Escuteiros de Angola, AEA. Associação Chiueca de Documentação. Augusto Mota de Carvalho. Augusto Samuel. Aureliano Quaresma. Avelino Manuel. Avelino Martins. Avelino Soares da Silva. Balbina Malheiro Dias da Silva. Baltazar Bernardo Francisco Pimenta. Barbosa Chiuca. Bartolomeu Nunes. Beatriz Antônia Manuel Moraes. Benjamin Romano. Bento Rafael. Bento Raimundo Candala. Brigada Jovem de Literatura de Angola. Bruno Fernando. Bumba de Castro. Cândido Almeida. Carla Castro. Carla Maria Leitão Ribeiro de Souza. Carlos Alberto Cavuquila. Carlos Alberto Gomes Mamedes. Carlos Alberto Guardado. Carlos Alberto Lopes. Carlos Alberto Maceca. Carlos Alberto Pinto de Souza. Carlos Alves. Carlos Brito Teixeira. Carlos Contreiras. Carlos da Costa Morim. Carlos Domingos Bendinha Almeida. Carlos Almeida. Carlos Júlio. Carlos Martins Alonso Cali. Carlos Manuel dos Santos Teixeira. Carlos Manuel Escórcio Pacavira. Carlos Saturnino Guerra Souza e Oliveira. Carlos Sérgio Monteiro Ferreira Cassé. Casimiro Congo. Castro Paulino Camarada. Casivita Lemos. Cecília Batista. Celso Domingo José Malavoloneque. César Pinto Mateus. César Viana. Charles Boapoati. Conceição Luís Cristóvão. Cristiano Reis de Almeida. Cristo Antônio Salvador Alberto. Cristóvão Miguel da Silva Júnior. Cutemba Njesse Capalo. Daniel Serrão. David Leonardo Chivela. Delfina Antônio Henriques. Diolinda Satula Vilarinho. Diamantino Pedro Azevedo. Denise Segunda Lucana. Domingas Zeferino Martins. Domingos Alfredo Gil Kipache. Domingos Custódio Vieira Lopes. Domingos Jacinto Xinguinheca. Domingos Mateus Garcia. Domingos Prado da Costa Paim, Cota Paim. Domingos Rodrigues Van Dunem. Domingos Sebastião Felipe. Dueto de animação Pipof e Cascadura. Do Canhoto. Edgar Augusto Brandão Gaspar. Edgar Castelo. Eduardo Batista Moscavide. Eduardo Fernando Mingas. Eleutério Ivilíqua. Elias Piedoso Chimuco. Elisa Ferreira do Nascimento. Elsa Almeida e Souza. Elsa Ramos. Emanuel da Silva Pinto. Emílio Camilo da Costa. Dom Quicas. Engenheiro Pessoa. Ernestina da Silva Diogo Matias. Apostolatina. Esperança de Fátima Nzinga Bernardo. Estevão Gungo Arão. Eugênio Figueiredo. Eunice Adriano Mendes. Eurico Mendes Lai. Eurico Paz Costa. Eurípides Batista Teodoro. Evaristo Chico Lomoenho. Evaristo Mendes. Evaristo Pedro Paris. Luan Jangombe IV, rei da Chiaca. Evaristo Ramon Chitunda. Felé Antônio. Feliciano Evaristo Saiminho, mágico. Felisberto Sebastião da Graça Amaral Gilberto. Felismina Miguel Neto. Fernando Alberto de Lemos Soares da Fonseca. Fernando Antônio Diniz, Chico Diniz. Fernando Aurélio de Souza Menezes Otávio. Fernando da Trindade Jordão. Nando Jordão. Fernando da Almeida Fonseca. Caossi. Fernando Gilberto da Cunha de Souza, Couto. Fernando Jardim Ferreira.
Fernando José Manuel Muniz, Fernando Lucas da Silva, Robertinho, Fernando Malheiro José Carlos, Fernando Miguel, Fidelino de Jesus Florentino Pelinganga Menha, Felipe Sonjamba Amaral, Sangue Frio, Filomena Gilberto da Cruz Ferreira, Filomena Margarida do Nascimento Gonçalves, Filomena Maria Romero Fernandes Pérez do Amaral, Filomena Oliveira, Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Dom Filomeno Vieira Dias, Filomeno Manassas, Finesa Teta, Flávio Saraiva de Carvalho Fonseca, Florencio Mariano da Conceição e Almeida, Mário Cabral, Francisca Antônio Mabunda, Francisco Cartacho Batista, Francisco de França e Almeida, Francisco de Maria Vasconcelos Meireles, Francisco Massota, Francisco Miguel Antônio Moraes, Chiquinho, Francisco Moisés Nele, Francisco Paulo Neto, Cubanza, Francisco Porto Alegre Xavier, Francisco Vandunen Van, Francisco Venâncio, Francisco Vieira Dias, Francisco Xavier Simões, Gabriel Mbiling, Dom Gabriel Mbiling, Gaspar Francisco dos Santos, Geraldo Bender, Gomes Cardoso, Gonçalves Nhanjica Luquessa, Guilherme da Silva, Guilherme Tuluca, Guilhermino Alberto, Hélder Fernando Pitagros, Helena Vitória Pereira, Helga Amélia de Campos Rodrigues Moreira dos Reis de Freitas, Henrique Futi, Henrique Miguel Riquinho, Henrique José Ferreira, Erlander Fernandes Silva Coimbra, Erlander Coimbra, Hermenegildo Oseias Cachimbombo, Hermínia Sebastião Mateus MacMahon, Hilário de Souza, Humberto Jorge Machado dos Passos, Idalinda Rodrigues, Índio Camavo, Irene Alexandra da Silva Neto, Isabel dos Anjos Borges Jorge Celeste, Isabel Ivelise Uanjimba Guialo, Jacinto de Lemos, Jaime Chimalanga, Jaime Manuel da Cunha Franco, Jaime Manuel Pombo Vilinga, Jaime Palana Quingungo Proletário, Januário Marra, Maques Raul, Jean-Michel Mabecotali, Jean-Pierre Brechet, Jerónimo Gonçalves, Jerónimo Neto Jojó, Jesuíno Manuel da Silva, Joana Antônia Saldanha, Joana Domingos dos Santos Felipe Tomás, Martins Joana Tomás, João Adão Assis Mao Tse-tung, João Antônio Pinto Lazari, João Batista Borges, João Bento da Silva Neto, João Cláudio de Almeida Gomes, Miller Gomes, João da Cruz Pitra, João Jardim. E agora, as emoções do CAN 2025 em feminino. O Senegal venceu hoje a República Democrática do Congo por 4 bolas sem resposta. E agora o basquetebol. A Seleção Nacional Sénior Feminina da modalidade partiu esta tarde para a Espanha, onde vai estagiar visando o Afrobasket 2026 na Côte d'Ivoire, de 26 de julho a 31 de agosto. Portanto, o Afrobasket é este ano, 2025. Exatamente. Em Madrid, as comandadas de Paulo Macedo vão realizar de 6 a 7 jogos amistosos. Angola estreia-se na competição diante do Egito a 27 deste mês. Malas feitas para o destino cujo propósito é a continuidade dos trabalhos que devem potenciar o regresso ao pódio africano. As 11 basquetebolistas da seleção A de Angola viajaram para a Espanha, onde vão cumprir a última etapa de preparação com estágio pré-competitivo, visando o Afrobasket Côte d'Ivoire 2025. Já em Madrid, o grupo de pré-selecionadas fica completo com a integração de mais 6 jogadoras que atuam no exterior. E aí o treinador Paulo Macedo vai trabalhar com 17. A moral está alta, portanto, acho
acho que essas 3 semanas que trabalhamos aqui foram muito produtivas e já deu para perceber que as atletas estão motivadas para aquilo que são os objetivos nossos e os próprios objetivos da Federação. A presença em Espanha contempla também jogos amistosos, onde a observação aos adversários será outro aspecto a ter em conta. Temos mais de 17 dias em Espanha, os jogos estão a ser programados, portanto, houve um jogo que não fizemos, mas já pedimos para fazer nessa semana. Vamos ter 5 a 6 jogos de preparação até o dia 24, o dia que vamos partir para o local da competição. Isso não mexeu muito com aquilo que era a nossa programação. A meta da Federação é que a seleção nacional se classifique entre as 3 primeiras da competição e a caminhada começa já na primeira jornada, quando Angola defrontar o Egito no dia 27 de julho. Estamos motivadas, sabemos realmente o que é que vamos encontrar e é como tudo, não fizemos só uma preparação física, também preparamos a psique para tudo que nos encontramos lá, tanto na competição, tanto no centro de estágio. O Afrobasket Sénior Feminino acontece entre 26 de julho e 3 de agosto na Côte d'Ivoire. Angola! Força, força, força! E voltamos à 4ª cerimónia de condecorações promovida pela Presidência da República em alusão aos 50 anos da Independência Nacional, que está marcada para os dias 18 e 19 de julho em Luanda e irá distinguir 670 individualidades pelo contributo relevante à nação. João Lígio, João Lourenço Landoit, João Luvambano, João Manuel Francisco, João Pinto, João Maria Pocongo, João Mateus Cosme, João Pedro da Cunha Júnior, João Roberto Soqui, João Salvador dos Santos Neto, Jané, João Vieira Lopes, Joaquim Augusto Belo Mangueira, Joaquim Brandão Gomes, Quicas, Joaquim Frederico de Almeida, Joaquim José Minguez, Joaquim Maria do Nascimento, Kim Maria, Joaquim Moraes, Namib, Joaquim Pestana da Costa, Pestana, Job Pedro Castelo Capapinha, Joel Leonardo, Jofre Van Dunen Júnior, John Holness, Jonuel Gonçalves, Jorge Francisco Silveira, Jorge Gabriel Benguela, José Alexandre Canelas, José Antônio Janota Zecax, José Antônio Maria da Conceição e Silva, José Augusto Junça, José Augusto Otávio Gamboa dos Passos, Zezé Gamboa, José Bessa Gaspar, José Carlos Lopes da Silva Betancourt, José Carvalho da Rocha, José da Silva Mendes, Força Maior, José de Jesus Marinho, José de Lima Massano, José Denis Chipema, José Eduardo Dias Pinto, José João Covingua, José Francisco Antônio Quissanga, José Leitão Ribeiro, José Manuel Fernandes Calequera, José Manuel Imbamba, Dom José Imbamba, José Manuel Jorge Machado, Mamboró, José Manuel Ventura, Zé Brigadeiro, José Maria Botelho de Vasconcelos, José Maria Fernandes, José Maria Varela Gomes Borges, José Miúdo Undambuca, José Muniz Silva, José Neto Alves Fernandes, José Olívio Alberto Pereira, Porcelana, José Paulo Nóbrega, José Pedro da Cunha Júnior, José Quipungo, Kwanza Norte, José Sonnenberg Henriques Fernandes, José Telmo Ferraz, Judite Maria Cecília Luacuti, Judite Seabra Martins, Judite Sá, Júlia de Fátima Leite Ferreira, Júlia Nangueve, Julian Zargueira Altonanga, Julieta Branca Lima Mingas, Júlio Bango Joaquim, Júlio Capitango, Júlio Francisco Lucas, Júlio Guerra, cerimonial. Kipoia Watela Chimbelengue, Ladislau Francisco Vasco da Silva, Laurinda Matos, Lázaro Catito, Leão Chimim, Leila Luliana da Costa Vieira Lopes, Leila Lopes, Lionel Francisco de Carvalho Bernardo, Lourenço Luiz Casanga, Lourenço Mutepa,
Lucas de Brito Pereira da Silva, Maiacul, Luciano Cachaca Cumbua, Lucrécio de Jesus Martins da Cruz, Luís Adelino Minguens Candanda, Luís Cândido Carneiro, Luís Filipe Ircop, Luís Filipe Guimarães da Mota Veiga, David Mestre, Luís Filipe Rodrigues Leles, Luís Martins Chabanum, Luís Pedro de Assunção da Mota Lis, Luís Salvador Rodrigues Simba, Luís Aquiala, Luísa Maria Alves Grilo, Macedo Francisco do Amaral Fernandes, Machado Jorge, Malheiro Elavoco, Manuel Antônio Tiago Dias, Manuel Belo Chivaca Mateus, Manuel Bernardo Sanguito, Manuel dos Santos Hilário, Manuel Fernando Correia Vítor, Manuel Filipe Dias dos Santos, Manuel Franessa, Manuel Gomes da Conceição Homem, Manuel Joaquim Ramiro, Manuel José da Costa Molares de Abril, Manuel José Marta, Manuel José Simões Pena, Manuel Lote, Manuel Lourenço da Silva, Nelito Quanza, Manuel Luiz Neto, Caçapa, Manuel Pedro Chaves, Manuel Pereira da Silva, Manuel Vandunem, Tonecas, Marcelina Uma Alexandre, Lina Alexandre, Marga Holness, Maria Amélia Calunga de Deus Lima, Maria Antônia Nelumba, Maria Buiti, Maria Carolina Manuel Fiel Maria Fortes, Maria Catarina Bewa, Maria da Conceição Lourenço de Jesus Pataca, Maria da Conceição Neto, Maria de Fátima Republicano de Lima Viegas, Maria de Lourdes Tomavinda Cristóvão, Maria de Lourdes Vieiga Abrambes, Maria do Céu de Sá Caucheiro, Maria Fernando Cavungo, Maria Filomena Henriques, Maria Idalina Vieira, Maria Irene Moreira da Silva, Maria José Pereira da Gama Soares, Maria Manuela de Jesus Mendes, Maria Mateus Pereira da Costa Santos, Maria Mercedes de Fátima Agostinho, Professora Fanta, Mariana Ribeiro de Carvalho Costa, Mariana Ribeiro, Mariano Bernardino Machado, Mariano Paulo André Afonso, Mário Augusto da Silva Oliveira, Mário Fontes, Mineia, Mário Lionel Faria Borges de Palma, Mário Palma, Mário Miguel Domingues, Mário Rui Pires, Matias Domingos Damásio, Matilde Bendrau, Maurício Afonso Miranda, Miguel Domingos Martinho Lunga, Miguel dos Santos Oliveira, Miguel Martins Zau, Miguel Neto, Nível, Miguel Oscar da Silva, Lito Silva, Miranda Augusto Damião, Matumona, Movimento Nacional Espontâneo, Nadir Tati, Napoleão Brandão, Narciso José, Motocross, Narciso Saculenga Chipiquita, Rei do Tingola, Nelson Aristides Chuvica, Odete Trigo, Olímpio Cipriano, Osvaldo Gonçalves, Paixão Júnior, Pascoal Pedro da Gama, Reverendo Pascoal Pedro da Gama, Paula Esteves, Paulino Antônio Domingos, Antônio Paulino, Paulo Adão Campos, Paulo José de Oliveira Miranda, Paulo Miranda Júnior, Paulo José Lopes Figueiredo, Paulo Miguel Júnior, Michel, Fá, Paulo Satiambo, Paulo Sérgio Augusto, Paulo Valneto, Pedro Afonso Cabral, Pedro Filomeno de Vasco, Pedro Maquita Armando Júlia, Pedro Mendes de Carvalho, Mintix, Peregrino Isidro Ambo Xindondo, Rafael Massanga Savimbi, Raul José Aires Cortes Pérez Cruz, Raul Indipo, Raul Mateus, Raul Tati, Rebeca Valentim Lutucuta, Regina Marques, enfermeira, Roberto do Amaral Gurgel, Beto Gurgel, Rosa Diogo de Jesus Moreira, Rosa Luiz de Souza Micolo, Ruben Garcia, Ruben Sacaioia, Rui Andrade,
Rui Jorge Carneiro Mangueira, Rui Miguel Feliciano, Rui Mingués de Oliveira, Rui Vandunen, Ruca Vandunen, Rui Vieiga Pinto, Saldanha Paulino Pedro, Salomão Gonçalves, Salu Gonçalves, Samuel Lussati, Samuel Tito Armando, Sara Mateus, Sebastião Cambinda, Vietnã, Sebastião Domingos Gunza, Sebastião Joaquim Dembele Cassuli, Dom Sebas Cassuli, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, Sediangani Mbimbi, Sérgio Calundungo, Sérgio da Cunha Velho, Sérgio Pissarra, Severino Pambansangue, Silvano Cacumba, Silvério José Gabriel Chiouza, Silvia Paula Valentim Lutucuta, Stephen James Foster, Susana Diolinda de Souza Mendes, Sianga Kivuala Samuel Abílio, Teixeira Antônio da Silva, Verga Só, Teodoro Ricardo, Teresa Bessa, Tomás Cacinda, Tomás Pinto da Cunha Ferreira Júnior, Tomás Simão da Silva, Tomé Laureano Neto, Negras, Toni Sofrimento Macunza Tungo, Toni Sofrimento, Valentim Alberto Antônio, Valentina Matias de Souza Filipe, Vasco Sabino da Silva, Vasquinguri Alfredo Dias, Vasquinguri, Vicente Soares, Vítor Hugo Guilherme, Vítor Inaculo, Vítor Silva, Comunicação Social, Virgílio Alemão Coimbra, Virgílio Coelho, Walter José de Freitas, Yannick Manuel Ngombo, Yannick Afroman, Zivendele Sebastião, Zulmira Cidália dos Rosário Barros Serpa. Prosseguimos com outras notas. 43 anos depois das canções Panetti, 17 novos rostos dão agora voz às melodias que homenageiam e protegem os direitos da criança. As décadas de 80 e 90 foram marcadas pela música infantil angolana e pelo surgimento de cantores que hoje são grande referência no mercado da música. Várias vozes, entre novas e antigas gerações, através da música, levantaram-se para dizer basta ao trabalho infantil, uma realidade no país carente de música infantil. Sala bonita, pais radiantes, viveram momentos de emoção, relembrando canções do seu tempo que ainda emocionam crianças do tempo de hoje. O evento, uma iniciativa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, tendo em conta a estatística de crianças em Angola vítimas do trabalho infantil, aconteceu no Centro de Conferências de Belas, onde, na fila da frente, a Primeira-Dama da República, ladeada da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, e Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social prestigiaram o evento com emoção e satisfação. Uma celebração encantadora da música infantil, com ênfase em canções inéditas e versões especiais que se inserem nos 50 anos da independência nacional. Convidada a subir ao palco, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, deixou palavras de encorajamento para os produtores do evento. As crianças. Obrigada. Eu creio que nós todos, os adultos aqui, passamos uma tarde de domingo maravilhosa, não foi? E maravilhosa por quê? Eu penso que ela tornou-se maravilhosa porque nós, a partir de hoje, todos os adultos que estão aqui nesta sala, comigo, com a Ministra do Trabalho, com a Ministra da Família, com os secretários de Estado... Esta é uma atividade que vai poder ver com mais pormenores nos próximos serviços de atualidade da TPA. Exatamente isso.
A adoção é hoje vista como uma das soluções mais nobres, especialmente por aqueles impossibilitados de ter filhos biológicos. Sim, Filomena. Na Huila, por exemplo, vários processos de adoção de menores estão em curso na Sala de Justiça Juvenil, junto ao Tribunal de Comarca, oferecendo a muitas crianças em situação de abandono a oportunidade de viver em lares cheios de afeto. Vamos ver. Entre ursinhos de pelúcia esquecidos e um berço solitário. O retrato da infância quase perdida. Uma história que podia ter terminado em meios aos resíduos sólidos, ao abandono. O cenário de negligência já ceifou muitas vidas, mas o ESA é o rosto da esperança. Uma alma resiliente. A história que renasceu quando tudo parecia acabado. A Missão Tutelar me trouxe a criança no dia 30 de outubro. Ela nasceu no dia 28, dia 30 me entregaram, mas de lá para cá, esse tempo estamos a viver aqui. Já conheço os parentes todos, todo mundo está feliz. O superior interesse da criança constitui a preocupação fundamental. Estamos no Tribunal de Comarca do Lubango, na Sala de Justiça Juvenil, para compreender o processo de adoção até a entrega às famílias substitutas. É aqui, na Sala de Justiça Juvenil, junto ao Tribunal de Comarca da Huila, que começa a ser trilhado o caminho para a reconstrução de vidas através do processo de adoção. Desde a sua criação, já foram encaminhadas 31 crianças a famílias substitutas. Todas elas continuam a ser acompanhadas pela Comissão Tutelar de Menores. Essa colocação dos menores em família substituta rege-se mediante uma lista de candidatos. Nós temos cá uma lista de candidatos à família substituta, que como tudo começa, começa-se como família substituta, num número de 60 candidatos. E estes candidatos têm que reunir alguns requisitos, como declaração de salário, registro criminal, atestado médico. Inaugurada em junho de 2022, a Sala de Justiça possui o registro de mais de 500 processos de prevenção criminal. O exemplo estendeu-se às províncias do Mochico, Malange e Luanda, para além da Huila. Com 2 juízes e uma procuradora, dentre várias atribuições, o papel deste lugar é manter a ordem e contribuir para a reconstrução moral e cívica de menores em conflito com a lei. Todavia, a particularidade ligada ao processo de adoção também abriu um caminho diferente para esta família. Na verdade, eu já tinha essa pretensão de adotar uma criança. Foi quando, em 2020, pretendi fazer a inscrição no INAC, aqui no Lubango, E só depois, em 2024, é que chamaram a dizer que tinha, portanto, a criança que enquadrava-se com as características em que eu pretendia, que era uma bebê mesmo, recém-nascida. Então, pronto, desloquei-me de Luanda e vim para cá. Madalena não é a única com final feliz. A história muda apenas de personagem. É a vida real que parece um sonho para Rafaela Lopes. Pelo menos do INAC, Ministério Público, familiar, que foi o mais importante para nós, o apoio dos familiares, amigos, próximos. Então, acho que mais emocional, mais ansiedade. Madalena, Rafaela, como elas, há outros depoimentos. Mas o que fazer para que o processo de adoção ocorra de forma legal e segura? A realização de um inquérito social é o primeiro passo. Os interessados requerem tanto ao tribunal que se lhe atribua a criança em jeito de, tanto família substituta.
e nós mandatários entramos nessa qualidade de representar os interessados para, em consonância com o Tribunal, tramitarmos os processos. Todos os processos devem dar a entrada à Sala de Justiça Juvenil, que opera com duas modalidades: proteção social e prevenção criminal. A Comissão Tutelar de Menores, quando dá a entrada do processo a este tribunal, não é? É levado à sala de distribuição, onde é conferido o juiz que vai trabalhar no processo e o número de processo. Todo mundo aceitou a ideia, todo mundo gostou da ideia e todo mundo acolheu de braços abertos. O INAC esteve sempre presente, a Justiça esteve sempre presente, a família toda está presente e ajuda. Não é um processo demorado. O nosso foi um pouquinho demorado porque havia outra família interessada em ficar com a Kiki, só por isso. Mas burocracias quase nenhumas. Precisávamos de uma menina na família. Ele é a patroa dos irmãos, eles têm que fazer tudo o que ela quer. A juíza responsável pela Justiça Juvenil da Huila reforça a importância da adoção como medida legal que devolve dignidade e amor às crianças em situação de risco. A adoção é uma ação que vem legitimar a criança, a nova família. Portanto, é um vínculo, como se fosse um vínculo de sangue, mas é um vínculo jurídico em que o adotando passa a fazer parte, a pertencer a esta família. Segundo a magistrada, existe a necessidade urgente da criação de um centro específico para menores. A falta de centros de internamento e de observação tem dificuldade também o nosso trabalho, principalmente naqueles processos de prevenção criminal e também alguns de proteção social, em que o tribunal, ouvido o menor e depois de aplicadas medidas, é obrigado a devolver aquela criança ou menor à comunidade, e as famílias ficam com o sentimento de que não funcionou a justiça, quando na verdade esse menor devia ser encaminhado a um centro de internamento. A Procuradora-Geral da República, junto da Sala de Justiça Juvenil da Huila, reforça que apenas solicitantes legitimados legalmente podem obter a posse de uma criança. Ocorre que naturalmente tem de se conhecer a identidade destes candidatos, quem são efetivamente, um pouco também da condição social e econômica que estes candidatos também apresentam. Quando consumada a adoção, os pais adotivos passam automaticamente a ter os direitos e deveres recíprocos que se estabelecem entre filhos e pais biológicos. Ângelo Samcele, TPA. Vamos agora recuperar a informação de instantes que já aqui avançamos. Tem a ver com 43 anos depois das canções de Panetti, que 17 novos postos, ou seja, novos rostos, dão agora voz às melodias que homenageiam e protegem o direito da criança. Vamos aqui recuperar a intervenção da Primeira-Dama da República, que também prestigiou o evento que aconteceu exatamente aqui em Luanda. Crianças, obrigada. Eu creio que nós todos, hoje adultos aqui, passamos uma tarde de domingo maravilhosa, não foi? E maravilhosa por quê? Eu penso que ela tornou-se maravilhosa porque nós, a partir de hoje, todos os adultos que estão aqui nesta sala, comigo, com a Ministra do Trabalho, com a Ministra da Família, com os secretários de Estado e com todos aqueles que nos estão a ouvir lá fora, vamos fazer uma frente para proteger as nossas crianças. É verdade? Posso contar com todos vocês para esta frente? É uma frente de proteção à nossa criança, que eu penso que ainda é um grande desafio. E eu considero um desafio meu, pessoal.
Porquanto, eu penso que ainda devemos todos, juntos, trabalhar para uma educação de melhor qualidade, para uma educação mais inclusiva. Precisamos de trabalhar para uma justiça mais célere contra aqueles que fazem mal às nossas crianças. Precisamos ainda de trabalhar mais e todos para que elas possam brincar, estudar e sonhar. E hoje eu tive a oportunidade de passar aqui quase 3 horas e ver que as nossas crianças estão alegres. As nossas crianças brincaram, as nossas crianças transmitiram-nos alegria e felicidade. Um agradecimento muito particular aos pequenos artistas que tiveram aqui no palco hoje. Um agradecimento também aos compositores das músicas, aos produtores do espetáculo, aos professores, aos técnicos, a todos aqueles que fizeram possível esta tarde no âmbito do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Acredito que é uma luta de todos nós e eles próprios dizem: a criança não trabalha. A criança não trabalha. A criança precisa de ser cuidada. A criança precisa de amor, precisa de carinho e precisa de brincar e estudar. Este vai ser o nosso desafio de todos nós, os adultos que estamos aqui nesta sala, para fazer a nossa criança uma criança feliz, uma criança que pode irradiar um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada a todos e muito obrigada às crianças que estão aqui comigo. A intervenção da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, durante o show Panetti, que juntou músicos e convidados e todos levantaram-se para dizer não ao trabalho infantil. Estamos mesmo a fechar esta edição do Mais Domingo. Estamos a fechar. Boa semana para todos. Nós voltamos daqui a 7 dias. Tenham uma noite descansada.